Mateus 21, vamos ficar de pé. Eu vou ler do 12 ao 16. Do 12 ao 16. Aliás, do 12 ao 17. Posso ir? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada... Amém. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, o que eles clamavam? Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca lestes, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, aonde pernoitou. Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos por esse dia maravilhoso na tua casa, por essa oportunidade que teremos de cear contigo. Agora que teu Espírito Santo, Senhor, comece a dirigir essa outra fase do culto, onde a tua palavra vai ser ensinada, pregada. Começa a preparar os nossos corações para receber aquilo que vem de ti, para que possamos aprender sobre perfeito louvor essa manhã, para que teu nome hoje seja glorificado no nosso meio. Tu és o Deus maravilhoso, tu és o Deus fiel, tu és o Deus único, tu és o Deus santo, tu és o Deus poderoso, e apesar da tua glória, tu estás presente hoje aqui. Vem e aquieta os nossos corações, vem e fala agora ao coração dos teus filhos. Vem, Senhor, e dá-me, Senhor, o privilégio da sintonia no teu Espírito, para que as palavras venham tocar o profundo de cada coração, para que vidas aqui sejam hoje transformadas, no nome santo e poderoso de Jesus, e teu nome, acima de tudo o teu nome, glorificado, para a glória do Senhor. Amém. Podemos sentar. Falamos 3 semanas sobre a adoração, e vou falar o último de hoje. Falaremos hoje sobre o perfeito louvor. De onde vem o perfeito louvor? Será que esse louvor hoje foi perfeito? Será que o perfeito louvor vem de músicos maravilhosos? De poetas que escrevem letras maravilhosas de louvor a Deus? De onde vem o perfeito louvor? O que é o perfeito louvor? E o que acontece quando o perfeito louvor é liberado? Vamos responder essas 3 perguntas, e depois vamos aplicar esse ensinamento às nossas vidas hoje, para que nesse dia o nome do Senhor seja glorificado no nosso meio. Quem quer aprender o que é perfeito louvor? Quem acha que Deus é digno do perfeito louvor? Então hoje nós vamos aprender e vamos exercitar, e espero que pela misericórdia do nosso Senhor, a gente faça chegar até Ele esse louvor que é mais do que agradável, é um perfeito louvor. Amém? Então vamos a essa passagem, Mateus 21, se você ler um pouquinho antes, esse é o domingo que a Igreja Católica chama de o Domingo de Ramos, em que é o último domingo que Jesus ele entra na cidade de Jerusalém, naquele jumentinho, lembra disso? Conforme o profeta tinha dito, ele manda os discípulos pedirem o jumento, ele sobe no seu jumento e entra na cidade de Jerusalém.
e ele é ovacionado. Vem aqui no versículo 6. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles, pegaram as vestes, colocaram em cima da jumenta, para que Jesus pudesse montar. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, honrando a Jesus. E outros cortavam ramos de árvores, por isso se chama Domingo de Ramos, e espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto os que precediam como os que os seguiam, clamavam o quê? Mas peraí, vamos clamar. Quem crê que Jesus está entronizado aqui? Então vamos lá. Hosana ao filho de... Bendito que vem em nome do... Hosana às maiores alturas. Aleluia. Hosana, 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 filho de Davi. Hosana significa salva-nos. Salva-nos. Salva-nos hoje, filho de Davi. E eles naquele momento estavam clamando e proclamando que Jesus era o filho de Davi, portanto Jesus era o Messias prometido. E estavam dando hosanas, hosanas, hosanas. E Jesus não para ali. E Jesus continua a sua caminhada. Só que, como rei que ele é, ao invés de ele se dirigir ao palácio, não, o reino dele não é desse mundo, ele se dirige ao seu templo. E ao chegar no templo, ele vai verificar como é que os sacerdotes estão realizando a adoração a Deus. E quando ele chega lá no templo, o que ele encontra? Quem lembra? Pessoas cambistas, vendendo animais, um verdadeiro comércio, as pessoas tirando proveito e vantagem uns dos outros dentro da casa de Deus. E nós já pregamos aqui no outro dia sobre isso. É o único lugar então que Jesus perde a serenidade e expulsa aquelas pessoas por zelo à casa do Senhor. Ele está dizendo: aqui não é lugar de fazer isso. Vocês saiam daqui, porque essa casa é a casa do meu Pai, essa casa é a casa de oração. Aleluia. Ele purifica o templo, as pessoas saem. Veja que ao saírem, os cambistas começam a entrar os necessitados. Diz a palavra aqui, vamos lá, na palavra 12 diz como ele entrou e expulsou as pessoas. 13 diz que é casa de oração. 14, vieram a ele no templo o quê? Cegos e coxos, e ele os curou. Aleluia. Há muito tempo não havia isso. Centenas de anos sem milagres, tirando o João Batista, que foi o único profeta, mas centenas de anos sem profetas. Não havia nem mais profecia, Deus já não falava mais. E aquele templo era um templo vazio, não via milagres há muito tempo. Era um dia especial, um dia sui generis. Naquele dia, os cambistas tiveram que sair. E naquele dia, os necessitados puderam entrar. E naquele dia, o poder de Deus pôde se manifestar naquele lugar, porque Jesus ali estava. Jesus estava presente para a glória do Senhor. E creio que os necessitados estavam também dando glórias a Deus. Mas havia ali um contraste. Duas pessoas assistindo aquela cena. Um grupo de religiosos, que nesse momento já estava por aqui com Jesus, estava com medo de perder a posição, e como Jesus pregava contra aquelas regras que eles implantavam e contra a hipocrisia deles, eles consideravam Jesus de outro time. Jesus não pertence ao nosso time, e queriam acabar com Jesus Cristo. E esses, ao invés de se alegrarem com aquilo que estava acontecendo, ao invés de se alegrar com a manifestação de Jesus Cristo, eles, diz aqui, começam a se indignar. Eles começam a se entristecer. Toda vez que há manifestação da presença de Deus, aqueles que estão longe de Deus não entendem,
se entristecem e ficam indignados. Tempo atrás, Jesus já tinha feito uma cura, e eles acusaram Jesus de ter feito a cura em nome de quem? De Beelzebu, dizendo que não, esse cara aí está curando pelo poder de Satanás. Eles não queriam admitir Jesus Cristo como Messias. E ali, durante aquele momento, fariseus olhando, fariseus indignados, o Espírito do Senhor toca as crianças, toca os pequeninos, e eles começaram a um coro celestial, um coro maravilhoso, um coral de crianças começa a entoar aquilo que eles ouviram, ou aquilo que o Espírito colocou no coração deles. E no versículo 15 diz: Hosana ao filho de Davi. Criancinhas de colo, criancinhas de peito, daqui a pouco eu vou ler no Salmo 8, crianças que não sabiam direito nem como falar, e nesse momento é formado, sem ensaio nenhum, um coral maravilhoso, um coral de hosanas ao filho de Davi. Imagine essa cena, que coisa maravilhosa. As crianças, quem já viu criança louvando, já é uma maravilha. E naquele momento de curas, sobe esse coral. E o que acontece então? Hosanas, então, eles estavam declarando, não só a multidão, mas as crianças também, que Jesus era o Messias. Venha comigo o versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, o que eles fizeram? Eles se maravilharam? Não. Eles se indignaram e perguntaram a Jesus: Ô Jesus, você não está ouvindo o que essas crianças estão fazendo, não? Está falando, não? Isso é blasfêmia. Faça alguma coisa, repreende essas crianças. Jesus dessa vez responde. Quando ele foi chamado de Beelzebu, ele se afastou. Mas dessa vez, como já está chegando ao fim do seu ministério, ele dá uma resposta para calar a boca desses fariseus. E ele diz assim: eu não vou repreender ninguém, não. Sabe por quê? 16. Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhes Jesus: sim, estou ouvindo. E vocês que são doutores da lei, nunca leram que, vamos todo mundo juntos, da boca de pequeninos e crianças de peito tirastes o perfeito louvor? De novo, da boca de pequeninos. E Jesus dá caso encerrado, e diz a Bíblia que alguns instantes depois ele se retira e cala a boca dos fariseus. Com essa resposta, Jesus dá base bíblica àquele ato das crianças. Ele diz: não vou repreender, não, porque não é blasfêmia. Na verdade, isso aí é aquilo que foi profetizado no Salmo 8, daqui a pouco vamos lá, no versículo 2, pelo próprio Davi, que da boca dos pequeninos é tirado o perfeito louvor. Quando ele diz isso, ele reconhece que ele é o Messias. Ele dá base bíblica para o ato das crianças. E ele reafirma, e ele nos mostra que é muito mais fácil a uma criança entender as verdades espirituais e verdades do reino, de que muitos adultos, sábios e doutores da lei. Veja que esse contraste é para sacudir pastores, líderes, cristãos,
que há muito tempo tem estudado a palavra, conhece a palavra. De um lado você tem fariseus que conheciam a lei. Se você tivesse que dar uma nota para eles, a nota seria 10. Só que se você tivesse que dar uma nota ao coração deles, que nota você daria? 0. De outro lado, você tem as crianças. Conhecimento, 0. Coração, 10. A média matemática seria a mesma. Mas Jesus está dizendo, não adianta ter conhecimento se você não tiver um coração de criança. Se você não tiver um coração aberto. Por isso Jesus falou em Mateus 11, venha comigo. Onze 25. Porque naquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Por quê, hein? Vamos ler juntos? Porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Pastor, o senhor é contra conhecimento? Claro que não. A Bíblia nos ensina a conhecer cada vez mais, estudar cada vez mais a palavra de Deus. O problema não é o conhecimento em si. O problema é o orgulho que advém da pessoa que começa a adquirir conhecimento. Ele vai se enchendo, ele vai achando que sabe muito. E ele começa a entrar soberba no coração dele, e ele começa a achar aquilo que é certo, e a determinar aquilo que é certo e aquilo que é errado. E aí, devagarinho, ele vai fechando o coração. E aí ele já não pode mais ser usado. E desse coração já não pode mais sair o perfeito louvor. Aí ele se torna um religioso. Aí ele vem para a igreja todo domingo. E se há uma manifestação diferente daquilo que ele está acostumado, ele coloca um carimbo e diz: isso não é de Deus. Nem sempre é de Deus, mas também tem vezes que é de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Amém? Bom, essa é a introdução, esse é o contexto daquilo que está acontecendo, para que a gente entenda o que é perfeito louvor. Primeiro já nos deram uma pista. De onde vem o primeiro louvor, o perfeito louvor? De onde vem? Dos pequeninos. E não dos sábios. Não dos doutores da lei. Não dos grandes poetas. Não dos grandes músicos. Não daqueles que ensaiam 48 horas por dia. Não. Se puder ensaiar 48 horas por dia, melhor ainda. Mas não necessariamente por ensaiar é que vai vir o perfeito louvor. O perfeito louvor é mais do que técnica. O perfeito louvor vem de um coração. O perfeito louvor vem de um coração de criança. Vem de um coração aberto, vem de um coração puro, vem de um coração sincero, vem de um coração maleável, vem de um coração dependente de Deus. Vem de um coração que confia em Deus como só uma criança pequenininha confia no seu pai, que é o seu grande ídolo. Esse coração é onde Deus pode tirar o perfeito louvor. Veja, ele não fala que as crianças fizeram o perfeito louvor. Ele diz que Deus tirou das crianças o perfeito louvor. Ele está dizendo que o Espírito Santo do Senhor inspirou as crianças para que expressassem o perfeito louvor. Ou seja, não vem da própria criança, não vem do ser humano o perfeito louvor. É uma inspiração divina dada por Deus. Assim como a pregação não deve vir do homem,
Assim como você também às vezes tem uma palavra profética para dar para alguém, essa palavra não vem de ti, essa palavra vem do Espírito Santo que te inspira. Mas para que isso possa acontecer, o teu coração tem que voltar a ser coração de criança. A gente começa a crescer muito, ficar muito cheio de conhecimento, nos tornamos adultos, isso é muito bom, tem que amadurecer, mas não pode perder o coração de criança. Diga para o seu irmão, você pode ser adulto? Pode ser. Mas tem que ter coração de criança. Diga para ele. Veja como Mateus 18, aqui do ladinho, diz, nos ajuda. 18:3. Em verdade vos digo. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes o quê? Como de modo algum entrareis no reino dos céus. Religião não salva ninguém. É o teu coração. Nicodemos perguntou a Jesus, o que é preciso fazer? Precisa nascer de novo, tem que ter um novo coração, um coração puro como o de uma criança. Aleluia! Vamos então agora àquilo que Jesus falou no Salmo 8. Da onde eu tiro de um coração de criança. E ele estava, vamos lá, Salmo 8:2, ele estava exatamente dizendo, isso está escrito no Salmo 8, foi profetizado no Salmo 8. Dois. 8:2. Da boca, da boca de pequeninos e crianças de peito. Olha que coral que foi amado. Não é criança de 10 anos, não. É criança de colo. Amém? É criança de colo. Suscitaste, aqui ele não fala de perfeito louvor. Aqui ele fala de força. Por causa dos seus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Suscitaste. Quem suscitou? Deus. De novo. Dos pequeninos ele retira a força. Para quê? Para emudecer o inimigo. Para emudecer o adversário. Paulo diz, quando sou fraco é que sou forte. Quando você está fraco no Senhor, é um sinal verde para que Ele use a força dEle para te fortalecer. Efésios diz, somos fortalecidos pela força do Teu poder. Quem anda nas suas próprias forças, tem suas forças limitadas à força humana. Quem se torna fraco diante de Deus, e se rende a Ele, recebe força de Deus para calar a boca do adversário, para anular toda a investida do adversário. Fomos criados como crianças. Aqui Davi está fazendo um salmo maravilhoso. Ele parou, sentou e refletiu. No versículo 1 ele diz, ó Senhor, vem comigo, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Ele olha e diz assim, que maravilha são os céus e a terra. Não precisa abrir, Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus. Quando eu sento e olho para os céus e para essa maravilha que Deus fez, eu vejo quão grande Deus é e quão pequenino eu sou. Só que o salmo não para aí. Davi faz essa frase de que dos fracos, dos pequeninos, ele dá força para vencer os fortes, para vencer o inimigo. Mas peraí, eu sou gigante para vencer inimigo?
está me chamando de pequenininho. Ele continua, venha comigo no 3. Quando contemplo os teus céus, a obra dos teus dedos, e a luz, e a lua e as estrelas que estabelecestes, eu pergunto, quem é o homem para que dele te lembres? Quem sou eu para que Deus se lembre de mim e cuide de mim? Tem tanta coisa para fazer, não é que a gente pensa. Mas aí ele continua. E o filho do homem que o visite. Agora ele revela o outro lado. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão. Gênesis 1, 26. Na criação, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e nos colocou sobre a terra para dominar, e vai continuar no salmo ali, sobre todo ser vivo, para dominar a terra de acordo com a vontade de Deus. Quando eu olho para os céus, eu vejo que sou pequenino, mas quando eu olho para a palavra, eu vejo quão valor eu tenho diante de Deus. O homem foi criado para colocar Deus na mais alto pódio de glória. O homem é o clímax da criação de Deus. Deus nos ama, é o máximo da criação de Deus. Os céus foram criados, a terra foi criada, o mar foi criado, essa maravilha toda foi criada por causa do homem. E ele diz, quando cria todas as coisas, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando cria o homem, ele diz, isso é muito bom. Eu criei o homem para se relacionar comigo. É o único que tem capacidade de amar diretamente a Deus e se comunicar diretamente com Deus. Apesar de pequeno, diante do mar, dos céus, eu sou grandioso e valioso diante de Deus. Diga assim para o seu irmão, você foi criado para a glória de Deus. E quando você então recebe ao Senhor, esse pequenino como você recebe o Espírito Santo de Deus, começa então a louvar o perfeito louvor, a tua voz ganha autoridade, e o inimigo é obrigado a emudecer diante de você. Você que era um pequenino, que era uma criança, é revestido do poder dos céus, e o inimigo tem que bater em retirada, porque Deus vive sobre ti. De onde tirastes? De onde vem o perfeito louvor? Deus não tira o louvor da boca dos doutores da lei, mas tira dos pequeninos. O perfeito louvor é tirado das bocas dos pequeninos e dos fracos. E esse poder cala o inimigo. E esse poder anula a força do inimigo. Semana passada nós falamos que o poder do louvor que quebra as cadeias, lembra disso? Que liberta. Isso aí está exatamente em harmonia que nós estamos pregando agora, no nome de Jesus. Eu já sei de onde vem, do coração como criança. Eu já sei o que acontece, eu começo a louvar, o poder de Deus vem sobre mim, eu ganho autoridade. Deus é entronizado, onde Deus está, o mal tem que sair. Então, o inimigo sai da minha vida quando eu começo a louvar o perfeito louvor. Só preciso agora entender direito o que é o perfeito louvor. O que é o perfeito louvor? O que é louvor? O louvor quer adorar, louvar, ele quer honrar, ele quer elevar, ele quer exaltar Deus e sua glória. Amém? Então, o que é
O perfeito louvor. O perfeito louvor é aquele que exalta a Deus na sua maior glória. Que eleva Deus à sua maior glória. Falando de Olimpíada, é que coloca Deus no mais alto pódio. Eleva, coloca a glória de Deus no mais alto pódio do universo. A quem Deus escolheu fazer isso? Ao ser humano, ao coração pequenino, ao coração de criança. E duas coisas importantes nós temos aqui. Uma coisa é o coração, que o Espírito Santo pode inspirar quando o coração é flexível. E a segunda coisa sobre o perfeito louvor é o que você expressa. Fruto, o meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome, por exemplo. Então, o que Jesus chamou de perfeito louvor? Vem das crianças, vem desse coraçãozinho aberto, mas o que elas falavam? Vamos voltar lá. Elas falavam Hosana ao filho de Hosana. Elas falavam a verdade máxima. Elas declaravam que Jesus é o Messias prometido. Certa vez Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Lembra disso? Aí um disse, diz que você é o profeta, um diz que você é Elias, não sei o quê. Aí Jesus vira para os discípulos e diz, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro levantou e disse assim, tu és o filho do Deus Altíssimo, a verdade máxima. Tanto é que Jesus disse, sobre essa declaração eu vou edificar, sobre essa pedra, sobre essa declaração, eu vou edificar a minha igreja. O que esses estão falando aqui? Que Jesus é o Messias prometido de Deus. Estão dizendo, em outras palavras, a mesma coisa, que é a verdade máxima do Evangelho. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Messias. O perfeito louvor expressa, declara a verdade máxima. Que Jesus Cristo é o Senhor. O perfeito louvor, no perfeito louvor, Jesus Cristo é glorificado. Tudo se começa e termina em Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse, a nossa história está ligada de Jesus Cristo, apontando sempre para a criação, que ele estava lá presente, apontando que ele viria pela primeira vez, como já veio, e que ele virá pela segunda vez, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E naquele dia, aqueles que o rejeitaram, como aqueles fariseus, estarão do lado de lá, e não irão como ele, mas aqueles que, como criancinhas, abriram o coração e aceitaram Jesus Cristo como filho de Davi, esses irão acompanhar o Senhor para os céus. Essa é a verdade máxima que o mundo precisa ouvir. Esse é o perfeito louvor. Que é o perfeito louvor, é inspirado pelo Espírito Santo, através de um coração de criança, declarando que Jesus é o Senhor, glorificando ao Senhor Jesus,
Toda vez que esse louvor começar a tocar aqui, de coração aberto, glorificando Jesus Cristo, perfeito louvor está começando a subir. Diga comigo. Tem que decorar, irmão. Perfeito louvor vem de um coração de criança, inspirado pelo Espírito e glorificando a Deus. Uma frase só. O perfeito louvor glorifica a Deus. Glorificar a Deus. Mas, pastor, o senhor não disse até agora. Glorifica Jesus. Glorificar Jesus é glorificar a Deus? É. Por que essa verdade é a máxima? Rapidamente, se você pegar, pegou. Se não pegar, não tem problema. A gente vai à frente. É só um parênteses para quem gosta de explicações. Você tinha dito que o louvor perfeito é aquele que coloca Deus no mais alto nível. E o senhor está falando agora que o perfeito louvor é aquele que Jesus é glorificado. Então você já entendeu que quando Jesus é glorificado, Deus é elevado no mais alto grau. Mas por quê? Ainda há pouco eu te expliquei que o homem foi criado para elevar a Deus, a glória de Deus no mais alto grau. Amém? Essa foi a criação de Deus. E nós, no início, Adão e Eva até conseguia, mas quando entrou o pecado, cortou tudo, e aí Paulo disse, todos carecem da glória de Deus. Não há mais como gerar glória de Deus no pecado, não há mais como glorificar a Deus andando em pecado. E você vê como está o mundo de hoje. O mundo de hoje não glorifica a Deus, porque está longe de Deus. Por isso você vê tanta violência, você vê tanta morte, você vê tanto egoísmo, você vê tanto problema, e até tanta doença, e até tanta destruição daquilo que Deus criou. Por quê? Porque o pecado entrou e nos afastamos, nós carecemos da glória de Deus. E o mundo e o homem estaria perdido. Mas Deus continuou amando o homem. Amém? E enviou Jesus Cristo para quê? Para restaurar a glória de Deus nos homens. Para restaurar o homem de tal forma que ele possa de novo adorar a Deus e elevar a glória de Deus ao ponto mais alto. Por isso, quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, quando você está fazendo isso, você está aceitando, declarando todo o plano perfeito de Deus. O plano perfeito de Deus, através de um amor perfeito, envia o homem perfeito a esse mundo, para morrer como sacrifício perfeito, para que eu possa voltar a emitir o louvor perfeito. Aleluia. Pegou ou não, amado? Então, quando você glorifica ao Senhor Jesus, você está glorificando a Deus. Tanto é que, quando você se aproximar lá, quem crê que vai estar lá em cima, hein? Lá o louvor vai glorificar o Pai que está lá no trono, que tudo criou, e aquele que está à destra do Pai. Venha comigo, Apocalipse 5. Olha como ele está sendo lá exaltado e glorificado. Lá ele está sendo chamado de Cordeiro. No capítulo 5 ele está sendo chamado de Cordeiro. Versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de quê? Eu acho que você vai estar nessa, hein?
Diga, eu vou estar nessa em nome de Jesus. E olha o que você vai proclamar lá. Olha o perfeito louvor lá, ó. Digno é quem? O Cordeiro, que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e na terra estava dizendo, fim do 13, aquele que está sentado no trono, Deus, e ao Cordeiro, Jesus Cristo, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos, e os 4 seres viventes responderão, amém. Também os anciãos prostrarão e adorarão. Capítulo 7, 9, a visão dos glorificados. Você é um dos que serão glorificados, você vai receber um corpo de glória, aleluias. Aleluia, depois dessas coisas, vi eis grande multidão que ninguém podia entrar. Tá, e o que eles diziam? Clamavam, 10, e clamavam em grande voz dizendo, vamos lá? Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. O plano é de Deus, a execução é do Cordeiro, a Ele toda a honra, aí no 12, dizendo, amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e ações de graça, e a honra, e o poder, e a força sejam o nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Parênteses. Estamos chegando numa fase, no mínimo, difícil para os cristãos. O Brasil talvez esteja um pouco atrasado nessa fase, mas já está começando a chegar aqui. E nesse momento, nós como cristãos vamos ter que tomar algumas decisões. E a única coisa que vai nos segurar e nos fortalecer é ter a consciência da obra de Cristo, é ter a consciência do amor de Cristo por nós. Que ainda que você ou eu tenhamos que passar pelo vale da sombra da morte, tenhamos a certeza de que Deus estará conosco, tenhamos a certeza que não podemos negar esse nome, e teremos a certeza de jamais nos rendermos a outro nome, e continuarmos sempre a louvar o perfeito louvor ao Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Eu não sei quantos tempo vai chegar aqui, mas já temos orado e Deus já está começando a avisar. Você vai ouvir cada vez mais mártires, cada vez mais sangue de cristãos sendo derramado. Para que você não fique tão triste, fecha o parêntese. Então, eu já sei de onde vem, inspirado pelo Espírito do coração, e já sei que eu tenho que expressar, glorificar ao Cordeiro, glorificar o nosso Jesus Cristo, e já sei a consequência. Quando eu começo a louvar, glorificando a Deus, Deus é entronizado, o inimigo tem que bater em retirado. Diga para o seu irmão, meu irmão, o teu louvor vai expulsar o inimigo da tua casa, o teu louvor vai expulsar o inimigo da tua vida. A pergunta é, tem expulsado? A minha outra pergunta é, alguns não estão expulsando não, pai, não sei o que aconteceu lá em casa, não está expulsando não. Então eu faço a segunda pergunta, será que o teu louvor tem sido perfeito? Um louvor agradável a Deus? Já sei o que é louvor, última parte, já sei o que é louvor, como aplicar na minha vida, como isso impacta na minha vida. Duas coisas, uma necessidade e um desafio para que você
continue expressando o perfeito louvor. Primeiro, a nossa necessidade. É que eu já tenho falado até agora. Ter a revelação de Jesus, o Messias. Ter a revelação vinda de Deus, do amor de Jesus para com você. Ter a revelação vinda do Espírito Santo de Deus, da glória de Jesus. Deixa eu ensinar uma coisa para os irmãos. A adoração tem que ter o objeto que você vai adorar, de preferência que não seja um objeto, que seja uma pessoa. E quem é a pessoa que nós vamos adorar? Jesus Cristo. E tem que ter a motivação para adorar. Não basta ter o Jesus ali. É preciso que você tenha uma motivação. E essa motivação é dada pela revelação que você tem de Jesus Cristo. Quando você se converte, quem lembra da sua conversão? Tanto tempo atrás na minha que eu nem lembro mais. Quando você se converte, você chora que nem uma criança. Quem lembra disso? Naquele dia você recebeu uma revelação. Que Jesus Cristo era o teu Salvador e o teu Senhor. Naquele dia a tua alma adorou a Deus daquele jeito, chorando, e você saiu no primeiro amor, falando para todo mundo. Você então nasce de novo e começa a louvar, e às vezes fala até besteira demais, não é, irmão, no primeiro amor, mas não tem problema, porque o teu coração está tão legal que as pessoas até não ligam muito, aquele cara é chato, no máximo o que vão dizer é isso aí. Mas a vida cristã não para no nascer de novo, para. Então você que tem que continuar andando, é a necessidade, crescendo, estudando mais a palavra, cada vez mais estudando. E à medida que você vai estudando a palavra e caminhando, o que vai acontecendo? Deus vai começar a dar nova revelação de quem Ele é, através da palavra. Quando Ele te dá uma revelação na palavra, você sai lutando, gritando, agradecendo a Deus por Ele, e louvando e adorando, porque foi te dada uma nova revelação. Te iluminou a palavra, não é? Mas não é só isso. Além da palavra ser iluminada, você tem experiência. Quem tem experiência aqui com Deus já? Experiência daquelas ruins, por exemplo. Ruim na boa. Estou com uma conta para pagar, vence amanhã, não sei de onde vai vir. Aí você começa a ficar preocupado, diz, Senhor, não sei o quê. No dia aparece o dinheiro na conta. Quem já foi assim? Aquele dia você começa a extravasar e a adorar a Deus, a revelação de que Jesus está vivo, que Ele provê, aleluia, e que Ele não me deixa só, eu não estou mais sozinho, aleluia, glória a Deus, eu começo a adorar Ele como jamais adorei. Essa é a nossa história. Não adianta saber que Jesus é na mente. Quem sabe que Jesus é o Senhor? O coração tem que participar com essa motivação. Por isso a palavra tem que ser lida para você conhecer Jesus mais e mais. A cada nova revelação de quem Ele é, a tua alma explode de alegria e começa a expressar como aquelas crianças um louvor a Deus. Essa é a necessidade. E nós temos um desafio. A necessidade de nascer de novo, é crescer. Mas você tem um desafio. Crescer, mantendo o coração de criança. Esse talvez seja o maior desafio. Quando eu olho lá para o meu início da caminhada, eu vejo um amor pelo Evangelho que muitas vezes eu não vejo nos dias de hoje. Você? A
medida que nós vamos crescendo no Evangelho, muitas vezes nós vamos nos fechando. Muitas vezes começamos a ficar mais independentes, mais adultos. Começamos a ficar menos misericordiosos, menos flexíveis. Muitas vezes ficamos até mais céticos com o que estamos vendo. Muitas vezes ficamos até incrédulos, não incrédulos que Jesus é o Senhor, mas incrédulos com coisas que acontecem ao nosso redor. E a nossa fé, de vez em quando, até esfria, e nos tornamos adultos de mente e de coração. O teu desafio é não deixar, ao contrário, é manter um coração de criança. É manter um coração limpo. É manter um coração leve que o Espírito Santo possa dirigir. Por isso Deus falou, através de Jesus, em João 4:23, não precisa. Aqueles que o adorem em espírito e verdade. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vem lá do coração, vem lá do íntimo, a verdade, Jesus Cristo é o Senhor. Sinceramente, declaro isso. Então isso aqui é uma verdadeira adoração. E à medida que você adora, estuda a palavra, você merece, deve crescer, mas sempre tendo cuidado no coração. Ó, você pega 100% dos cristãos. Eu vou ser otimista. 60% estuda a palavra. Otimista. 30% apenas trata do seu coração. O que Jesus está nos ensinando hoje é muito bom estudar, mas cuidado. Se não tratar do teu coração e voltar a ser criança, todo estudo não vai valer de nada. Tu vai ficar um doutor da lei. A meu respeito aí, irmão Léo. Léo, né? Me respeito, Léo, porque eu estudei 32 anos. Aonde? Escolhe aí. Aonde eu estudei? Nova York? Cambridge. Estudei em Cambridge. Sei hebraico, grego, alemão, chinês e japonês. Eu sei o que significa a palavra Jesus. Sei emiti-la, louvá-la em todas as línguas. Sei toda a história da igreja. Os pais da igreja. Já li 4 vezes por dia a Bíblia. A minha santa mulher sabe que eu sou um santo. Quando eu estou dormindo, não brigo com ela. O cara está crente que está indo. Eu acho que os anjos, para segurar esse homem, para levar para o céu, tem que pedir licença. Só que os anjos, quando passarem por ele vai ficar. Deus busca adoradores, verdadeiros adoradores, porque Deus precisa de você. Deus busca pessoas com coração de criança,
para se tornarem instrumentos vivos do seu poder e do seu amor nesse mundo. Só com o coração de criança que pode brilhar a luz de Cristo nesse mundo. Esse mundo está morrendo e os doutores da lei não conseguem fazer nada, não conseguem, porque não tem o poder de Deus sobre ele. Mas você, meu irmão, tem o poder de Deus sobre você. Trata do teu coração, porque Deus quer te usar. Quantas vidas ao teu redor ali, precisando ouvir de Jesus Cristo. O Espírito Santo quer inspirar o teu coração para falar, mas muitas vezes está fechado. Ele diz, eu coloco, quando chamou Jeremias, Jeremias disse, eu sou uma criança. Aí Deus falou, se importa com isso não, é por isso que eu estou te chamando. Eis que coloca as minhas palavras na tua boca. Deus quer colocar as palavras dele na nossa boca. E eu guardo isso, irmão. Às vezes eu guardo aquela cena do dia que eu fui chamado, sabe? Eu já estava na igreja há uns 13 anos. Já servi um pouquinho. Um dia, todo mundo já sabe a história, vou repetir que tem muita gente nova na igreja. Fiz um jejum danado, achando que minha filha ia ser curada. No final do jejum, ajoelhei e perguntei a Deus, e aí, Senhor, minha filha está curada? Deus não falou nada sobre a minha filha, mas eu me lembro que Ele falou, só disse assim, se prepara, porque eu vou começar a te usar. Aí, agora? Essa doença que nos limita? Falei mesmo para o Senhor, agora? Eu já podia ter me usado antes, quando ela estava boa. Agora que eu estou com essa limitação? Ele respondeu, cuida do teu coração. Limpa o teu coração e vai em frente, porque o resto eu vou fazer. E em seguida me deu uma visão, que eu vou fazer uma ilustração para você gravar. Ele me mostrava uma pena. Quem lembra que o Espírito Santo é como uma brisa suave, é como um vento suave? Deus quer que você volte a ter coração de criança, porque Ele quer te dirigir. Não só no louvor, mas na tua vida como um todo. Instrumento dEle, aleluia, para levar a bênção, amém? E eu me lembro que Ele me mostrou assim, ó. Soprando. Consegui conduzir isso aqui? Essa pena eu não consigo levar com o sopro do Espírito para onde eu quero. Sabe por quê? Porque ela ainda é pesada. A gravidade impede que eu leve ela para a direção. O natural impede. Essa pena é o teu coração, o meu coração. Pesado, preocupado, chateado com o pastor, com o irmão, com a mulher, revoltado com a crise. E não dá para o Espírito levar. Por isso ele me falou, cheio de ressentimento, por isso ele falou, cuida do coração. Quando a pena está assim, meu irmão, quem quer que Deus trate do seu coração e volte a ser como de criança leve? Quem quer? Vou perguntar daqui a pouco de novo, hein? Porque sabe o que vai acontecer agora? Ele vai começar a tirar o peso do teu coração. As
coisas que estão pesando o teu coração, Ele vai tirando. E quando Ele começa a tirar, amado do Senhor, muitas vezes dói. Dói profundamente. Até que Ele começa a tirar todo o peso. E Ele aí me mostrou uma outra peninha que Ele conseguia. Até você se tornar uma pena tão leve quanto essa. Que Ele possa dirigir essa pena. Essa pena. Eu estava ontem lá embaixo no playground estudando, já tinha esquecido dessa ilustração. Essa pena veio como um vento e caiu em cima da minha Bíblia. Como que dizendo, esse povo precisa ouvir isso. O teu coração precisa ser leve, meu irmão. Tem tanta coisa bonita que Deus quer fazer. O problema não está nele. O problema não está no seu marido. O problema não está na sua esposa, o problema não está nos teus filhos, não está na crise. Deus é maior do que a crise. O problema está no teu coração. Você ainda quer que Deus trate o teu coração? Então fique de pé que eu quero fazer uma oração por você. Você viu? A Maria falou para mim, essa pena é bonita, essa aí é feia. Aí, ó, a moça trouxe é feia. É que o homem só vê a aparência, não é, irmão? Mas Deus vê o interior. E aquele que colocar o seu coração dentro de uma caixinha, como é que diz a palavra? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, para que ele não se encha de rancor, para que ele não se encha de revolta. Nesse coração vem as fontes da vida. Pai, eu coloco diante de ti o teu povo, chamado pelo teu nome, que veio esse lugar aqui, entendeu que é perfeito louvor. Pai, hoje nós queremos te glorificar, mas aprendemos que para te glorificar no perfeito louvor, é necessário voltar a ter um coração leve, um coração puro, um coração aberto, livre de ressentimento. Pai amado, Pai adorado, esse povo ouviu o que foi pregado, está levantando diante de ti e dizendo, trabalha em mim, diga comigo, trabalha no meu coração, Senhor. Eu quero ser livre, eu quero ser instrumento livre do teu amor, do teu poder, diante dos meus irmãos e diante daqueles que ainda não te conhecem, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Senta. Agora, preparando-se para a ceia. O perfeito louvor, repete, o perfeito louvor glorifica Jesus. Hoje Deus quer ser glorificado, Jesus deve ser glorificado. Você decidiu limpar o coração, Deus vai te dar uma oportunidade agora. Por isso que a ceia diz, examine-se o seu coração, para depois celebrar e glorificar.
Antes de receber, antes de distribuir, fecha seus olhos. A pergunta que Deus está nos fazendo hoje é: como está o teu coração? Está mais para adulto ou está mais para criança? Você ainda se alegra, ainda fica entusiasmado na presença de Deus? Nos cultos e na adoração? O teu coração é agradecido, dependente do Pai? Você tem confiado no Pai? Tem permanecido alegre na presença do Pai ou tem se tornado incrédulo cada vez mais? E o peso? Como é que está o peso do coração? Revolta com alguma pessoa, com alguma situação? Desânimo porque nada dá certo? Talvez medo? Talvez preocupação excessiva? Reflita sobre isso. Eu vou orar, Espírito do Senhor, ilumina os olhos espirituais, para que cada um possa enxergar o estado do seu coração. Porque tu hoje nos pede para retornar a ter um coração de criança. Vai revelando à medida que estamos servindo a ceia. Pode servir. E vai gerando o Espírito do Senhor arrependimento nos corações. Aleluia. Aleluia. Todos já receberam? Esse é o momento em que examinamos o coração e lembramos do amor do Senhor. Lembramos da declaração máxima, da verdade máxima. Lembramos da obra maravilhosa de Jesus naquela cruz, dizendo: eu não abro mão do ser humano, eu não abro mão dos homens. O meu amor é maior do que o meu sofrimento. Eu vou subir, eu vou deixar que acabem com o meu corpo, para que eles sejam o meu corpo. Meus discípulos, esse é o meu corpo, que dou em favor de vós. E Paulo adianta e ensina a examinar o seu coração.
peçam perdão, enxerguem quão distante vocês estão do alvo. Lembrem-se de quão distante vocês estão do primeiro amor. E se incomodem. E peçam que o Espírito venha fazer uma obra de restauração. Comamos todos. Em nome de Jesus. Vamos servindo cada hora. Aleluia. Hosana, 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 o nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo. Para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 o nosso Rei. Hosana, 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 o nosso Rei. Aleluia. Eu queria fazer uma oração por você. Eu queria que você saísse com essa oração gravada desse culto. Diz assim: Senhor, restaura a criança que está em mim, que eu volte a ter um coração de criança, limpo, leve, sincero, dependente e que confia em Ti. Aleluia. Esse é o sangue maravilhoso. O sangue que permite tudo isso que estamos vendo, estudando. O sangue que nos limpa de todo pecado. O sangue do maravilhoso Cordeiro. O único que é digno de abrir o livro, de Jesus, que é o alfa e o ômega, que é o início e o fim, que é o autor e consumador da nossa fé, que é o sacrifício perfeito, que é todo poderoso, misericordioso, aquele que é o Hosana, aquele que é o filho de Davi, aquele que é o Messias, aquele que é o Rei dos Reis, que um dia voltará, aquele que está assentado à destra do Pai, o príncipe da paz, o Rei dos Reis, aleluia, o cabeça da igreja,
o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que é o caminho, a verdade, a vida, aquele que é o bom pastor, que cuida de mim, que cuida de você, aquele que hoje é o nosso intercessor. Se ainda não fomos destruídos, é porque Ele está lá, intercedendo pela sua igreja. Diga para o Senhor: Senhor, quão valioso é este sangue na minha vida. E eu de coração declaro: essa é a verdade das verdades. E essa é a maior preciosidade que eu recebi na minha vida, em nome de Jesus. Bebamos todos. Eu vou fazer um convite a vocês agora. Mais 5 minutos apenas. Você lembra da cena que nós começamos a pregação? Aquelas criancinhas lá louvando e adorando, quem lembra? Você já limpou teu coração? Agora é hora de fazer um coral de criança nesse lugar. Um coral de crianças, o coração livre, gritando Hosana, Hosana nas alturas, Hosana ao Rei, Hosanas ao Filho de Deus. Fale, comece a falar de Jesus com Ele. Ele é o príncipe da paz. Diga, Ele é o teu Salvador, Ele é o teu Senhor. Deixa o Espírito Santo começar a colocar a palavra na tua boca. Deixa Ele ser exaltado, deixa Ele ser glorificado, deixa o perfeito louvor subir. Começa. Aleluia! Hosana, Hosana. Vamos, coral! Vamos, irmão! Não se cale! Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Hosana. Deixa vir cânticos espirituais, deixa vir Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Uma vez mais, todos. Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana. Coral de crianças, Senhor. Espírito do Senhor, inspira tuas crianças agora para te louvar em espírito e em verdade. Quebra as resistências. Aleluia. Faz a obra, Senhor.
Haradalavaya shahalaya daradaya lavai. Yorada sabahadagaya lai. Halaya sai. Hosanna, Hosanna, unto thee. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Uma vez mais. Aleluia, dá a mão ao seu irmão do lado. Ainda vamos ter um coral de crianças aqui dirigido pelo Espírito. Diga comigo, Senhor, obrigado. Hoje eu aprendi que o perfeito louvor é inspirado pelo Espírito num coração de criança, glorificando Jesus Cristo. Senhor, traz de volta o meu coração de criança e me inspira a cada dia a exaltar, a glorificar aquele que é digno de toda honra, glória e louvor, aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro para todo e sempre o domínio e a glória e o louvor. Pai, leva-nos aos nossos lares, debaixo da tua unção e proteção, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre. 1, 2, 3. Aleluia!